Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do texto didático científico. Vamos distinguir um fato de opinião, identificar e avaliar posicionamentos explícitos e implícitos, posicionar-nos frente à questão controversa de forma sustentada. Vamos refletir? O que significa uma estrutura? Você pode observar que nós temos ali um conjunto de dados formando uma estrutura. Mas, afinal, o que é estrutura? Segundo o dicionário, a organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo concreto ou abstrato. De uma empresa, por exemplo, aquilo que dá sustentação a alguma coisa, armação, arcabouço. Imagine uma casa. Antes da casa ser levantada, é feita a fundamentação, a estrutura, que é feita de concreto, ferro, são feitos buracos no chão. Essa é a estrutura que vai dar sustentação à casa. Na aula de hoje, nós iremos estudar a estrutura do parágrafo. O que é uma estrutura? O que dá sustentação ao parágrafo? Então, que elementos são seguidos geralmente para a sustentação de um parágrafo? É isso que nós iremos observar na aula de hoje. Então, sobre a estrutura do parágrafo, você consegue observar na imagem que nós temos ali o avanço de uma primeira linha e o avanço à esquerda. Observe que lá na folha, você tem uma folha de caderno, por exemplo, você vai escrever até o final da linha. O parágrafo é um pequeno avanço que eu tenho lá no início da linha. Se você está digitando textos em um aplicativo de texto, como o Word, por exemplo, você vai estabelecer as margens e você vai estabelecer o parágrafo. O parágrafo é um adiantamento, ele entra um pouquinho dentro da folha. Para que a gente faz isso? Para diferenciar um tópico do outro. Então, quando eu vou fazer uma lista, por exemplo, eu escrevo em tópicos. Já num texto corrido, eu escrevo em formato de parágrafos. Então, o parágrafo é aquele adentramento. Mas o que precisa ser feito nesse parágrafo? Geralmente, em um parágrafo, eu tenho o mesmo tópico, o mesmo assunto, o mesmo tema. E ali ele vai ter uma ideia central e outras ideias secundárias dentro do próprio parágrafo. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Para organizar melhor nossas ideias em um texto, fazemos uma divisão quando usamos a modalidade escrita. A divisão nos textos escritos é chamada de parágrafo. Então, o que são parágrafos? Textos escritos, que são mais longos, possuem divisões. Essas divisões são chamadas de parágrafo. Eu me lembro, quando eu aprendi essa história de parágrafo, a minha professora lá da primeira série, ela fazia ditado. Primeira, segunda, terceira série. E no ditado ela dizia parágrafo e letra maiúscula. Por quê? Porque a letra maiúscula inicia a frase, inicia o parágrafo. Então, a cada início de parágrafo, eu tenho uma letra maiúscula. E ele termina com ponto, ou ponto final, ou ponto de interrogação. Geralmente, o ponto final é que encerra o parágrafo. Sobre a estrutura do parágrafo, ele apresenta uma ideia principal, que é o tema central, sobre o qual trata o texto. Então, lá no parágrafo, tem a ideia central do parágrafo, sobre o que ele vai tratar. Geralmente, isso já é apresentado no início do parágrafo. E a partir daí, eu tenho desdobramentos, explicações, que são chamadas de ideias secundárias. Ligada à ideia principal estão as ideias secundárias. A ideia principal nem sempre está clara, sendo preciso ler todo o texto para compreendê-la. Você vai ter um minutinho para copiar, anotar no seu caderno essas ideias e daqui a pouquinho nós retornamos.
Aqui nós podemos observar que a ideia principal e a ideia secundária dentro de um parágrafo, a gente consegue fazer aí bem essa visualização. Vamos ler um trechinho de um parágrafo e tentar visualizar essas ideias? Observe. Como regra geral, o nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. A pessoa que desperta em nós todo sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar nos mínimos detalhes. Toda a vontade de aconchegar e ser aconchegado, na maior parte das vezes, nem sabe do nosso amor por ela. Aqui nós temos a continuação, que foi mudado esse slide, no entanto, ele era junto aqui, tá, pessoal? É a continuação daqui, ele não é novo parágrafo. Não temos, por isso que não tem o adiantamento ali. Não temos coragem de contar, pois morremos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados. Ou seja, não contar interessa nos dois casos. Agora a gente vai refletir, mas do que trata o parágrafo? Vamos tentar lembrar, tentar trazer na memória. O que foi falado ali nesse parágrafo? Ah, professor, eu sei que você falou alguma coisa de primeiro amor. Foi falado alguma coisa de primeiro amor. O que eu falei do primeiro amor? Você se lembra que eu falei que o primeiro amor é parecido com um sonho? Então, aqui está a ideia central do parágrafo. É aquilo que é mais fácil de ser lembrado, é aquilo que meio que resume o parágrafo, é a ideia central. O restante são explicações e desdobramentos, detalhes a respeito daquilo. Vamos observar como isso acontece. Vamos observar o parágrafo. Como regra geral, nosso primeiro amor é uma espécie de sonho. Olha só, o autor inicia o parágrafo fazendo uma afirmação. Essa afirmação é que é a ideia central do parágrafo. Então, é uma ideia grande. Qual é a ideia grande? De que o amor, porque o primeiro amor é uma espécie de sonho. E aí é que vai aparecer as explicações. Que sonho é esse? Que tipo de sonho? Como que isso acontece? Agora nós vamos ter as ideias secundárias aparecendo. Vamos observar? A pessoa que desperta em nós todo sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar nos mínimos detalhes, na maior parte das vezes, nem sabe do nosso amor por ela. Aqui a gente tem uma explicação do sonho. Por que é sonho, então? Porque aqui ele está dizendo, olha, a gente tem esse desejo de ter esse relacionamento com essa pessoa, mas na maioria das vezes essa pessoa nem sabe. Se a pessoa não sabe, o que isso quer dizer? Que esse amor está se desenvolvendo única e exclusivamente dentro da sua cabeça. Por isso, considerado sonho. Então, nós temos a grande ideia central lá. O amor, o primeiro amor, geralmente é como um sonho. E aí ele dá um argumento. Por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa amada nem sabe que você está gostando dela. Então, não está se concretizando. Por isso ele chama de sonho. Conseguem perceber que eu tenho uma ideia grandona, uma ideia central, e aí eu tenho uma pequena explicação daquilo. Então, ideia grande, tema do parágrafo. Ideia pequena, desdobramento. Isso é uma dica para você produzir parágrafos também. Você vai lá e pensa em qual é a ideia grande que você tem. Ah, a ideia grande é que não devemos sofrer por amor, por exemplo. E aí você vai começar a introduzir ideias menores. Não devemos sofrer por amor porque o amor próprio é o amor mais importante, que é quando você cuida de você mesmo, blá, blá, blá. Então você tem uma ideia grandona, uma ideia mais geral, e aí desdobramentos que vão ser acrescentados ali no parágrafo. Lembrando, o parágrafo ele precisa seguir uma mesma ideia. As ideias do desdobramento, elas têm que estar dentro dessa ideia grandona. Elas têm que explicar essa ideia grande, elas têm que dar características, dar exemplos. Você não pode começar um parágrafo começando, por exemplo, assim: como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. E de repente começar a falar de outra coisa. Você tem que desenvolver esse parágrafo falando desse mesmo assunto. Você começou dizendo que o amor é sonho, agora você vai explicar melhor por que é sonho. Você não vai dizer assim, como regra geral o amor é uma espécie de sonho. E aí começar a falar de outra coisa. Tipo um outro assunto.
o texto é sobre batatas e você começa a falar sobre cebolas. Então, é isso que não pode acontecer. Você precisa desenvolver o parágrafo. Isso que é desenvolver o parágrafo. Trouxe uma ideia central, traz ideias menores, costurando essa ideia central. Essa é uma dica muito boa para você que tem dificuldade de escrever. Então, você tem uma ideia central. O que mais que eu posso falar a respeito disso? Eu posso falar isso e aquilo. Aí sim você encaixa isso em um mesmo parágrafo, tá? De repente, se você tem uma ideia que foge muito, de repente pode ser uma ideia para um outro parágrafo, tá? E as ideias secundárias? São explicações, detalhes, ideias que são desenvolvidas com base na ideia principal. Voltando, não pode você estar falando de... Começou a falar de batata, passou para cebola. Ali ele começou a falar do primeiro amor e disse que o primeiro amor é sonho. Então, o que ele vai ter que desenvolver? Dentro dessa perspectiva do primeiro amor ser sonho. Aí ele vai precisar explicar que sonho que é esse que ele está falando. Então, ele trouxe para nós essa informação. O amor é sonho. E aí ele traz a informação secundária. É sonho porque, na maioria das vezes, a pessoa amada nem sabe que é amada. Aquela ideia está se desenvolvendo unicamente na cabeça da pessoa. Depois ele até vai falar, essa pessoa tem medo de contar. Então, ele vai continuar desenvolvendo, dizendo por que é sonho. Entenderam? Que ele mantém o tópico, desenvolve muito bem esse tópico, explicando, trazendo, clareando a ideia do leitor. Fazendo isso no seu texto, você vai ver que vai até faltar linha para você. Porque eu sei que vocês do 9º ano sempre reclamam. Se a professora diz assim, produz um texto de 30 linhas. Meu Deus, professora, 30 linhas é muito. Se você começar a desenvolver os parágrafos, você teve uma ideia e aí você vai trazendo minúcias, ideias secundárias para aquela ideia, você vai ver que vai faltar linha para você escrever tudo o que você quer. A questão, o que sempre acontece? Os alunos pegam e querem colocar várias ideias num mesmo parágrafo, sem desenvolver aquilo ali. E aí o que acaba acontecendo? É claro, acabam as ideias. Você acaba colocando todas as suas ideias no mesmo parágrafo, deu 4, 5 linhas, você já acabou teu texto. Por isso que desenvolvimento de parágrafo você colocou a ideia central, desenvolve isso em ideias secundárias. Vamos observar aqui. Então, nós tínhamos lá a ideia central. Como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. Afirmação, disse que é sonho. Por quê? Olha lá, nós já tínhamos visto. A pessoa que desperta em nós, blá, 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 na maior parte das vezes não sabe do nosso amor por ela. Temos uma ideia secundária. Não temos coragem de contar porque morremos de medo da rejeição. Segunda ideia secundária. Na primeira ele disse, é sonho, porque a pessoa não sabe. Depois ele disse, por que é sonho? Por que a gente mantém no sonho? Porque a gente tem medo da rejeição. Não queremos também a aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento. E esse relacionamento pode ser que não dê certo. Então aí ele está explicando mais uma vez por que eu não tiro esse amor do mundo das ideias. Ou seja, não contar interessa nos dois casos. Aí agora ele vai começar a falar que esse amor também pode vir trazer vergonha. Ele diz, se algum amigo super íntimo fica sabendo, faz alguma brincadeira a respeito, ficamos com o rosto vermelho, negamos, fingimos. Vejam que aqui ele traz detalhes do porquê que nós mantemos esse primeiro amor no mundo dos sonhos. Ele desenvolveu o parágrafo com vários detalhes sobre isso. E isso foi só um parágrafo. Lá no livro todo, ele vai falar do primeiro amor em vários aspectos. Mas vocês perceberam que ele pegou um aspecto do primeiro amor, que é essa ideia do sonho, e desenvolveu isso em vários outros aspectos? Ele trouxe muitos detalhes. E esses detalhes são esclarecedores para o leitor. Professora, mas ele ficou enrolando? Claro que não. Ele trouxe informações riquíssimas, informações super importantes e que são bastante pertinentes ao tema. A questão ele parou lá na primeira ideia central e aí ele provavelmente pensou, o que é que eu posso falar mais sobre isso? Eu posso falar
que as pessoas, quando amam pela primeira vez, não querem concretizar, deixam no mundo dos sonhos, a pessoa amada não sabe que está sendo amada, esse amor permanece escondido, a pessoa tem medo de que o relacionamento não dê certo, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de que as pessoas riam dela em público. E aí ele conclui, melhor assim, tudo se passará apenas na cabeça da gente, longe dos riscos da vida real. Viram essa parte do apenas na cabeça da gente? Ele retoma o que foi dito lá na ideia central, que era mundo dos sonhos. Viram? Ele faz esse fechamento concluindo o parágrafo. Ele retoma o que ele disse lá no início, que era o amor, o primeiro amor está no mundo dos sonhos. E aí no final ele diz, depois de tudo que ele falou, de todas as ideias que ele colocou, ele vai lá e diz assim, olha, melhor assim, tudo se passará na cabeça da gente. Viram como ele conclui o parágrafo? Aqui é uma ideia para que você consiga também escrever os teus textos. Então aqui nós temos, viram como as ideias expandiram a ideia principal? Aí eu tenho parágrafo, ideia principal, mais ideias secundárias. Os textos didáticos científicos, em geral, são construídos com parágrafos nesse formato para melhor apresentar as informações. Então, você já sabe que vai ter uma ideia principal e o desenvolvimento dessas ideias secundárias. Atividade de número 1. Qual alternativa traz a estrutura correta do parágrafo estudado? Primeiro parágrafo do texto, que é esse que a gente leu. Ideia explicada mais ideia concluída, ideia principal mais ideias secundárias, ideias principais, ideias secundárias. Qual desse é o modelo do parágrafo que a gente leu? Assinale a correta e eu já retorno. E aí, o que você respondeu? Nesse caso, ideia principal mais ideias secundárias, como nós amplamente dissemos. Qual a finalidade dos textos didáticos científicos? Letra A, apresentar informações gerais nos meios de comunicação. Letra B, apresentar informações com o objetivo de ensinar cientificamente sobre um tema. Letra C, compartilhar conhecimentos de senso comum sobre um tema. Ou letra D, contar histórias de ficção. Para que serve um texto didático científico? Assinale a correta e eu já retorno.
E aí, para que serve um texto didático científico? Nesse caso, apresentar informações com o objetivo de ensinar cientificamente sobre um tema. Mas lembre-se, a linguagem do texto didático científico, ela não é tão elaborada como textos de divulgação científica, por exemplo. É um texto voltado para o público em geral, ok? Na aula de hoje, nós estudamos o texto didático científico, compreendemos que ler passa por relacionar informações do contexto social, do contexto textual, fazendo inferências e entendemos principalmente a estrutura do parágrafo. Espero que você tenha gostado e até mais!